Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 15 de março de 2022. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, cresce a expectativa num cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia nos próximos dias. Quem sabe daqui 3 ou 4 ou 5 dias, pois ainda estão reunidos na mesa de negociação lá na Turquia os chanceleres tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Bem, o otimismo, se é que se pode dizer em otimismo, nada exagerado, está fundamentado no fato de que a Rússia pode ceder um pouquinho, porque afinal está estrangulada economicamente. Mas Vladimir Putin teria que ter algum ganho para voltar às suas tropas, recolher as suas tropas e não passar por um desastre completo para a opinião pública. Zelensky também, claro, teria que ganhar um pouco, porque afinal, aqueles que estão dando a vida para defender o país, a pátria, não podem ter a sensação de que Zelensky capitulou, melhor dizendo. Bem, eu compartilho desse otimismo, de novo, entre aspas, em parte. Por quê? Porque a Rússia não abrirá mão de pelo menos 6 pontos que tem reivindicado desde o princípio do conflito. Quais sejam? Primeiro, que a Ucrânia se declare totalmente neutra em relação à OTAN. Segundo, que a Ucrânia reconheça a independência total das repúblicas do Donbass, ou seja, as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk. Terceiro, que a Ucrânia reconheça o status da Crimeia como parte da Rússia. Quarto, a desmilitarização da Ucrânia deverá ser completa, segundo a Rússia. 5. Que a Ucrânia demita ou remova de seus cargos todas as pessoas nascidas no exterior, cargos governamentais. E sexto, finalmente, que a Ucrânia modifique a sua Constituição, altere a sua Constituição para excluir quaisquer partidos que apoiem os nazistas do serviço governamental, semelhantes ao que já aconteceu em relação ao Partido Comunista após a queda da União Soviética. Sem esses 6 pontos, certamente não haverá cessar-fogo, não haverá um acordo de paz, entre aspas, também. Porque Vladimir Putin não poderia justificar todo esse gasto e essa matança se não puder trazer para casa esses dividendos, ou a segurança de que todos esses pontos serão respeitados. Bem, mas aí, para que isso aconteça, é preciso um fator novo. É preciso que tanto OTAN quanto Estados Unidos reconheçam os pedidos, que são justos os pedidos da Rússia e, portanto, façam a própria Ucrânia ceder nesses 6 pontos. Isso é possível? Não. Teoricamente, não. A menos que Vladimir Putin tenha uma carta na manga. A menos que Vladimir Putin detenha algo que possa constranger tanto a OTAN e Estados Unidos, algo que lhe sirva como chantagem para fazer com que Estados Unidos e OTAN demovam Zelensky de seu ímpeto em continuar defendendo a Ucrânia. Bem, isso só seria possível se confirmasse, por exemplo, que laboratórios na Ucrânia serviam, sim, para ganhos de função de patógenos. E, mais ainda, que esses laboratórios tenham sido capturados pela Rússia e esta tomado posse dos estudos secretos daqueles laboratórios. Bem, para entender esse caso, precisamos voltar alguns dias no tempo.
A questão de 8 ou 9 dias, a Rússia apresentou uma denúncia formal na ONU, dizendo ou acusando os Estados Unidos de promoverem em laboratórios ucranianos pesquisas com patógenos, pesquisas de ganho de função de alta periculosidade, ou seja, a Rússia acusou os Estados Unidos formalmente de estarem desenvolvendo armas biológicas na Ucrânia. Bem, aí sucedeu-se 3 esferas de defesa, ou melhor, 3 esferas de acontecimentos em relação a essa denúncia. A primeira esfera, claro, foi a repercussão imediata que essa denúncia teve nas redes sociais, a ponto de que houvesse uma defesa por parte do Ocidente em relação à denúncia da Rússia. Só que a defesa, imediatamente, não foi feita pelo governo norte-americano nem por representantes da OTAN. A defesa veio da grande mídia, descartando totalmente essa possibilidade, dizendo que isso era propaganda de guerra da Rússia ou fake news, ou então histeria da direita radical ou da extrema-direita. Só que novos elementos foram acrescentando-se à denúncia, a ponto de que a segunda esfera de acontecimentos dizia mais ou menos o seguinte, uma espécie de concordância, aí já por parte de gente do governo. Sim, os Estados Unidos, de certo modo, estão ligados a alguns laboratórios na Ucrânia, mas não para desenvolver pesquisas de ganho de função, e sim apenas uma ajuda econômica para a modernização daqueles laboratórios, para estarem mais preparados em relação à pandemia. Só que, como as coisas tendem a se desenvolver rapidamente em tempos de guerra, o que aconteceu foi que os Estados Unidos, ou melhor, o Congresso norte-americano, achou necessário dar uma resposta mais efetiva à comunidade internacional. Então, o Comitê de Relações Exteriores do Senado convocou a subsecretária de Estado de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, a senhora Victoria Nuland, para um depoimento a fim de esclarecer o imbróglio. E aí, arguída pelo senador Marco Rubio, ela acabou confirmando o que a Rússia havia denunciado. Sim, os Estados Unidos estavam desenvolvendo estudos ou experiências em laboratórios ucranianos envolvendo ganho de função em patógenos. Vejam o vídeo em que a senhora Nuland confirma o fato. Bem, só me resta um minuto. Deixe-me perguntar. A Ucrânia tem armas químicas ou biológicas? A Ucrânia tem instalações de investigação biológica que, de fato, estamos agora bastante preocupados que as tropas russas, as forças russas, possam estar tentando controlar. Por isso, estamos trabalhando com os ucranianos sobre como eles podem impedir que qualquer um desses materiais de investigação caia nas mãos das forças russas se eles se aproximarem. Tenho certeza que você está ciente de que os grupos de propaganda russos já estão divulgando todo tipo de informação sobre como eles descobriram um plano dos ucranianos para liberar armas biológicas no país e com a coordenação da OTAN. Se houver um acidente ou ataque com armas químicas ou biológicas dentro da Ucrânia, há alguma dúvida em sua mente de que seriam os russos? Não há dúvida em minha mente, senador. E é uma técnica russa clássica culpar o outro cara pelo que eles estão planejando fazer. Quando o senador Marco Rubio pergunta se os Estados Unidos desenvolvem armas químicas e biológicas na Ucrânia, ele espera uma resposta categórica. Não, senhor senador, os Estados Unidos
não estão fazendo isso. Nós apenas demos dinheiro para que eles modernizassem os seus laboratórios. Só que a resposta foi outra. Mas outro detalhe ainda mais importante. A senhora Nuland diz que, uma vez que os russos estivessem de posse desses laboratórios, aí sim é que haveria perigo. Por quê? Se os laboratórios são do bem, qual o medo? Por que o medo do governo norte-americano de que a Rússia tomasse posse dos tais laboratórios? E o medo veio literalmente da seguinte forma: eles podem espalhar as armas biológicas que estão lá dentro. Para bom entendedor, pingo é letra, e é exatamente esse o problema. Será que a Rússia encontrou segredos muito bem guardados nos tais laboratórios? Segredos que podem, sim, colocar os Estados Unidos numa saia tão justa a ponto deste pressionar a Ucrânia para que desista de sua defesa? É possível. Se isso de fato aconteceu, se os Estados Unidos desenvolviam armas biológicas que não eram de conhecimento da Rússia, a Rússia agora sabe exatamente quais são essas armas e como produzi-las. Então a chantagem de Vladimir Putin seria a seguinte: olha, se nós não sairmos pelo menos com esses 6 pontos da mesa de negociação, o Ocidente pagará muito caro. Terá que beber do seu próprio veneno. Bem, acontece que, uma vez que a paz, novamente, entre muitas aspas, seja firmada sob essas, ou sobre, melhor dizendo, sobre essas condições, ela não durará muito tempo. Primeiro porque a opinião pública ocidental, essa que hoje move-se histericamente para que a Rússia seja aniquilada, perceberá que Vladimir Putin saiu vencedor da história e exigirá uma postura diferente do governo norte-americano. Como este governo está em campanha política, é claro que, assim que a paz se torne um problema político novamente dentro dos Estados Unidos, é possível que alguma coisa aconteça para a retomada dos conflitos. Por outro lado, Vladimir Putin, ganhando mais uma vez do Ocidente por conta das falhas e dos pecados do Ocidente, também não ficará satisfeito com o ganho de apenas 6 pontos nas suas reivindicações atuais. A mágoa será muito profunda, porque eles estarão de posse de documentos de pesquisa que mostravam ou provavam as reais intenções da OTAN, quem sabe despovoar a própria Rússia. E aí, meus amigos, um pouco de reorganização interna seria suficiente para uma tomada avassaladora, uma retomada avassaladora das pretensões de Putin. Outra razão que me leva a suspeitar que a paz sobre essas condições seria problemática é sempre aquela passagem bíblica em que Jesus diz: quando disserem a paz e segurança, bem, aí quem está na cidade, fuja para as montanhas. Não é exatamente assim. Mas quando se disser paz e tranquilidade, sob condições falsas e hipócritas, podemos esperar o pior. Por enquanto é isso, quem sabe à noite eu volte com novas informações. Até depois.